Minha irmã, que não pode engravidar, quer que eu seja sua barriga de aluguel, mas eu não quero fazer isso. Eu, Celeste, de 30 anos, tenho uma irmã gêmea idêntica, a quem chamaremos de Stacy para o bem da história. Nossa mãe infelizmente faleceu durante o parto e fomos criadas por nosso pai. Stacy é casada com Jeff há 8 anos, e estou em um relacionamento com Mike há 3 anos. Uma coisa que sempre soube sobre minha irmã é que ela queria ser mãe, mesmo quando éramos crianças, ela sempre pensava em ideias para casamentos, temas para o quarto do bebê, nomes de bebês, etc. Eu sempre fui mais focada em livros e me divertir. Atualmente, sou comissária de bordo e também estou tentando me tornar uma autora publicada. Minha irmã nunca trabalhou, na verdade. Quando terminamos o ensino médio, fomos direto para a faculdade. Ela conheceu o namorado na faculdade, assim que se formou, virou uma namorada dona de casa até se tornar esposa dele. Já faz um tempo que sei que minha irmã tem tentado engravidar, sem sucesso. Ela passou por um aborto espontâneo e não conseguiu engravidar novamente depois de gastar milhares e milhares de dólares com fertilização in vitro e praticamente tudo o que podiam fazer, porque ela queria vivenciar a gravidez. Após 5 anos de tentativa sem sucesso, começaram a discutir outras opções. Minha irmã não tem interesse em adoção e é muito firme sobre querer um filho que tenha o DNA dos dois, palavras dela, não minhas. Cerca de 3 semanas atrás, ela veio à minha casa e estávamos conversando e assistindo Modern Family, como sempre fazemos. Ela me disse que tinha uma pergunta séria e precisava me fazer enquanto ainda tinha coragem. Isso me assustou, mas ela perguntou se eu poderia ser a barriga de aluguel dela. Eu congelei por um momento e perguntei o que ela queria dizer com isso. Ela disse que eu sabia o que era uma barriga de aluguel, e que ela precisava que eu fosse a barriga de aluguel dela. Eu expliquei que ela sabia que não tinha interesse em ter filhos. Isso provavelmente é devido ao jeito como viemos ao mundo, mas, para ser honesta, nunca achei a ideia de ter filhos atrativa de forma alguma. Eu disse a ela que não teria nenhum problema em doar meus óvulos para ela, quantos ela precisasse, poderia dar todos, mas que não poderia carregar o filho dela. Ao ouvir isso, ela ficou furiosa. O rosto dela ficou vermelho e ela começou a gritar, dizendo que era óbvio o quanto eu era invejosa e odiava ela, porque isso era uma tarefa pequena. Eu não queria chamar atenção para isso, mas ela sempre falou em ter mais de 4 filhos. A expectativa seria que eu fizesse isso toda vez? Eu não sei, estou começando a me sentir mal. Ela acabou me dizendo que, se eu não conseguisse fazer essa única coisa por ela, como eu poderia me chamar de irmã dela? Ela quebrou uma foto nossa que estava na minha sala e saiu furiosa. Desde então, ela só me mandou fotos dos diários dela de quando éramos crianças, e todos os seus quadros de planejamento, dizendo que estou impedindo ela de formar uma família sem motivo e que eu deveria pensar no quadro geral. Meu namorado se recusa a me dar conselhos, dizendo que é minha irmã e ele não se sente confortável tentando me influenciar em nenhuma direção, pois é um assunto muito delicado. Honestamente, esse é o maior tempo que já fiquei sem me comunicar com minha irmã e estou prestes a ceder. Edição: estou lendo todos os comentários, e me sinto muito melhor sabendo que não sou a vilã, mas seria mentira se eu dissesse que não estou inclinada a fazer isso. Esse distanciamento com minha irmã me causa um desconforto imenso de maneiras que não consigo expressar verbalmente, mas vejo 2 perguntas frequentes que quero responder para, quem sabe, obter respostas diferentes. A primeira pergunta é sobre dinheiro. Minha mãe não morreu de causas naturais, foi erro médico, meu pai processou o hospital, e eu e minha irmã temos fundos consideráveis com esse dinheiro. Portanto, dinheiro não é um problema para nenhuma de nós, e o marido dela também está financeiramente bem. Então, não trabalhar durante 9 meses ou pagar pelo processo de retirada dos óvulos, etc., não é um problema de forma alguma. O que mais me incomoda é a teimosia dela de querer que o bebê compartilhe nosso DNA e que uma de nós carregue a criança. E a segunda? Já que somos idênticas, se ela não pode ter um filho, como eu poderia? A incapacidade dela de ter filhos é devido a um acidente de carro em que estivemos, que também foi a causa do aborto espontâneo que ela teve. Como ela estava no banco da frente com nosso pai, foi ela quem levou o impacto do acidente. O corpo dela agora não consegue carregar uma criança e ela teve complicações extremas com a retirada dos óvulos. Não sei os detalhes de como isso deu errado, só sei que não está funcionando e não é uma opção. É difícil para ela discutir opções não viáveis, então eu não consigo entender muito bem a situação. Disseram que os médicos não me permitiriam ser barriga de aluguel por eu nunca ter tido um filho. Muito obrigada por essa informação. Teremos um jantar em família na próxima quinta-feira, porque sempre assistimos futebol com nossos pais e cônjuges, e tenho certeza de que esse assunto vai surgir se ela decidir participar. Espero que eu consiga abordar isso com ela. Atualização: 2 dias depois. Meu pai acabou me ligando enquanto eu estava passeando e me pediu para ir até a casa dele ontem à noite para conversarmos. Quero começar dizendo muito obrigada por todos os comentários e conselhos, alguns de vocês foram uns idiotas não só comigo, mas também com minha irmã e meu namorado. Mesmo assim, eu agradeço a ajuda. Eu não perguntei sobre o que era quando meu pai ligou, achei que ele já tivesse falado com a Stacy. Baseado nos comentários, sei que vocês não vão gostar, mas conversei com meu namorado sobre onde ele estava mentalmente se eu fosse seguir com isso.
Ele me disse que me amava e me apoiaria em qualquer coisa, mas ele não iria continuar assistindo minha irmã me fazendo me sentir um lixo, e se eu estivesse fazendo isso sob coação, ele não seria capaz de me apoiar, o que eu honestamente entendo completamente. Quando fomos para a casa do meu pai para o jantar, minha irmã e meu cunhado já estavam lá. Cumprimentei os dois quando chegamos, mas só minha irmã respondeu. Meu cunhado me deu o olhar mais desprezível e cumprimentou só meu namorado. Meu pai nos fez sentar à mesa e houve um silêncio desconfortável e uma tensão que dava para cortar com uma faca de açougueiro. Ele disse, alguém fala, precisamos resolver isso antes do jogo amanhã à noite. Meu pai ama futebol, haha. Comecei a conversa dizendo que eu tinha pesquisado e, além das minhas preocupações iniciais, agora eu tinha mais algumas e precisava saber exatamente o que ela precisava de mim. Perguntei primeiro como seria ser uma barriga de aluguel. Ela só disse, você está concordando? Quando eu disse que não, que só precisava de mais detalhes, ela começou a chorar. Perguntei se ela sabia que o médico me negaria como barriga de aluguel, dado que nunca consegui carregar uma criança até o fim. Ela disse que sabia disso e que mandaria eu e meu cunhado para um centro de excelência, onde poderíamos fingir que éramos um casal e, uma vez que eu fosse inseminada com sucesso, eu pediria a transferência desse provedor para o obstetra dela para continuar o cuidado. Meu pai interveio e disse que me pedir para fazer algo que um médico não aprovaria era uma péssima maneira de tentar começar a maternidade. Dava para perceber que ele não estava de acordo com nada disso, mas não queria escolher um lado. Ele perguntou a ela por que ela estava tão desconfortável com a ideia de uma barriga de aluguel, e foi aí que meu cunhado se intrometeu e disse, não tente desmerecer minha esposa com essas perguntas estúpidas, fale com sua filha egoísta sobre por que ela não pode ajudar a irmã dela. Isso imediatamente mudou o clima. Meu namorado começou a gritar com ele por me ofender. Meu pai disse que ele não poderia desrespeitar suas filhas dentro de sua casa. Tudo simplesmente virou um caos. Minha irmã estava chorando pedindo para eu fazer esse favor para ela, praticamente implorando. Eu disse a ela que, se eu pudesse trocar de lugar com ela, eu faria, mas estava com medo e simplesmente não queria morrer. Acho que foi a primeira vez que eu disse isso em voz alta. Não conseguimos resolver mais nada depois disso. Meu pai pediu para meu cunhado sair porque ele não estava se controlando e se recusou a pedir desculpas. Quando ele estava saindo, minha irmã disse que iria encontrá-lo no carro e me pediu para ir conversar com ela na varanda, só as duas. Eu saí com ela e ela se desculpou pelo marido ter me chamado de vadia, disse que eles estavam apenas tensos e que tem sido estressante. Eu disse a ela que ela não deveria pedir desculpas por ele, e que a gente ia resolver isso de alguma forma. Ela me pediu para reconsiderar e ficou repetindo, você não entende, você não entende. Quando eu a pressionei para mais detalhes, ela admitiu que os pais dele fizeram uma piada cruel em um dos jantares recentes sobre como ela era uma assassina, referindo-se ao filho que ela perdeu. Ela disse que perguntou a ele por que ele não a defendeu quando fizeram a piada e ele disse porque era verdade. Ele fez alguns comentários estranhos sobre ela não poder compensar isso e como estava tão animado para ver como o filho dele seria. E como ele nunca seria capaz de olhar para uma criança e ver pedaços de ambos, então ela teve a ideia de eu carregar o filho e ele estava super a favor. Mas a forma como ela disse parecia que ele plantou uma semente e ela acredita que foi ideia dela. Ela disse que não o via tão empolgado desde o bebê e que só precisava da minha ajuda para tornar tudo normal de novo. Tentei explicar para ela que nada jamais seria normal novamente e que o que ela estava tentando fazer era coisa errada. Mas ele começou a buzinar, apressando-a para o carro e ela disse que me ligaria depois. Sinto que posso perder minha irmã, mas agora nem estou mais disposta a doar meus óvulos para ela ter um filho com ele. Eu segui o conselho de vocês e pesquisei o processo de doação de óvulos e, uau, não era nada do que eu esperava. Eu quero que ela se divorcie dele, eu nunca vou ajudá-la a procriar com esse homem. Eu realmente acho que eu seria barriga de aluguel para ela ser mãe solteira antes de permitir que ela colocasse o filho dele em mim ou pegasse meus óvulos para criar uma criança com ele. Eu não tinha ideia de que a família dele estava colocando tanta pressão nela. Eu literalmente fico nervosa toda vez que o telefone toca porque sei que ela vai ligar em breve e eu vou ter que dizer a ela que estou com medo de perder minha irmã, mas eu não posso e não vou fazer isso. Provavelmente não vou mais atualizar, mas obrigada por toda a ajuda. Atualização, uma semana depois. Eu sei que disse que não atualizaria mais, mas muita coisa aconteceu e não consigo explicar o alívio que sinto desabafando aqui. Muitos de vocês sugeriram que eu tomasse mais cuidado com meu cunhado, com medo de ele se tornar violento. Eu não ouvi, e agora me arrependo por não ter feito isso. Achei que conhecia minha família o suficiente e que isso era apenas um contratempo, agora eu percebo o quão ingênua eu fui. Minha irmã me ligou de volta na manhã seguinte, no dia seguinte que ele me chamou de vadia, infelizmente perdi a ligação porque estava no banho. Quando retornei a ligação, ninguém atendeu. Foi um dia normal até chegarmos na casa do meu pai naquela noite para assistir ao futebol. O jogo tinha acabado de começar quando minha irmã entrou. Ela pediu ao meu pai se ele poderia sair para conversar com o marido dela. Meu pai disse não, porque o jogo estava passando, e ele poderia esperar até o intervalo ou entrar e pedir desculpas como um homem na frente de todos que testemunharam ele me desrespeitando. Ela respirou fundo e disse a ele que ele não estava sendo completamente justo.
Tentou trazer uma situação anterior para comparações e isso enfureceu meu pai. Ele disse a ela como não a tinha criado para se diminuir e ser fraca por causa de um homem, e disse que qualquer coisa que ele tenha feito para ela achar que esse era o modo de ter um relacionamento saudável, ele sentia muito por falhar como pai. Os olhos dela começaram a se encher de lágrimas e ela simplesmente saiu sem mais palavras. Quando fui até meu carro depois que o jogo acabou, eu tinha 2 pneus furados e uma janela quebrada no banco do passageiro. Meu pai colocou 2 pneus reservas no carro, usou o caminhão dele para rebocar o carro para a garagem e me disse para pegar outro veículo dele e que ele consertaria o carro e eu poderia pegá-lo quando tivesse tempo, mas para não se preocupar. Ele perguntou se eu queria ficar para a noite, mas recusei. Liguei para minha irmã, ela não atendeu, então mandei uma mensagem e disse muita coisa, mas para manter um pouco disso privado, escrevi: eu não consigo acreditar que chegamos a esse ponto. Amar um homem nunca deveria destruir sua família no processo. Ela respondeu dizendo: esse é o problema, minha família já está destruída e você não está disposta a me ajudar a reconstruí-la. Novamente, tentei ligar para ela depois disso. Sem resposta. Na viagem de volta para casa, percebi que um carro estava me seguindo, e quando consegui ver melhor, percebi que era o carro da sogra da minha irmã. Sei disso porque ela tem um adesivo muito distinto no carro que eu nunca vi em mais nenhum lugar. Eu entrei em pânico e liguei para o meu namorado pedindo para ele me encontrar em casa. Quando cheguei em casa, estacionando na garagem, o carro parou atrás de mim. Por sorte, meu namorado estava virando a rua, e no momento em que meu cunhado saiu do carro da mãe e tentou se aproximar de mim, meu namorado saiu correndo do carro gritando com ele. O Jeremia, nome do meu cunhado, começou a gritar imediatamente: eu só queria pedir desculpas. Ele e meu namorado se envolveram em uma pequena briga antes de ele entrar no carro da mãe e sair em alta velocidade. Ele bateu no carro do meu namorado no processo, mas não parecia ser intencional e o carro ainda está dirigível. Depois disso, obviamente não me senti mais confortável em casa, fiz as malas e fui para a casa do meu namorado, e não voltei muito para casa desde então. Meu pai colocou uma câmera e uma luz no fundo da porta e na garagem, mas sinceramente não sei se quero voltar, embora eu saiba que terei que ir em algum momento. Sim, eu tentei entrar em contato com minha irmã, ela não respondeu ou atendeu nenhuma ligação naquela noite ou no dia seguinte. Após isso, comecei a perceber que em um dia um carro vermelho me seguia, no outro um carro preto. Sei que podem dizer que eu estava assustada e pensando que as pessoas estavam me seguindo, mas eu realmente notava isso, então comecei a dirigir até a delegacia de polícia, conforme a instrução do meu pai, e o carro virava na hora que a delegacia aparecia. No domingo, fui almoçar com alguns amigos para comemorar o casamento de um deles e discutir os detalhes do chá de panela. O garçom veio até mim e disse que meu marido estava lá na frente e era uma emergência, achando que era meu namorado e que ele estava apenas confundido. Fui até lá e encontrei meu cunhado. Me aproximei dele para não fazer uma cena, falei baixo e pedi para ele sair ou eu ligaria para o meu pai. Ele me disse que tudo tinha ido longe demais e que só queria se desculpar. Estávamos na porta e era meio constrangedor, com as pessoas entrando e pedindo passagem, então sugeri que saíssemos para não atrapalhar. Quando saímos, ele se desculpou por me chamar de vadia e disse que não se sentia assim. Ele me disse que eu não entendia o quão difícil estava sendo para ele, e eu o interrompi dizendo que o quão difícil estava sendo para ele não me importava, porque o comportamento dele estava se tornando muito caótico e abusivo, não só com minha irmã, mas com todos ao redor. Ele me disse que entendia como eu poderia me sentir assim, mas me pediu para reconsiderar. Ele chegou a colocar a mão na minha barriga e eu imediatamente dei um passo para trás e disse que ele precisava ir embora, que poderíamos marcar um horário para falar com meu pai, mas que o fato dele me seguir estava virando um problema e que poderíamos conversar depois ou eu chamaria a polícia. Ele agarrou um punhado do meu cabelo enquanto eu estava indo de volta para o restaurante e gritou: não me vire as costas. Honestamente, não lembro muito depois disso. Tudo aconteceu muito rápido e alguns transeuntes se envolveram, ele acabou fugindo antes da chegada da polícia. Foi registrado um boletim de ocorrência. Há 2 dias, ele tentou se aproximar do meu terminal de aeroporto, dizendo que era meu marido e que havia uma emergência, a mesma história que ele tentou contar no restaurante. Foi preso por se recusar a sair. Foi libertado sob fiança e desde então tem me mandado as mensagens mais nojentas. Minha irmã saiu depois do show que ele fez no meu trabalho, ela está atualmente ficando com nosso pai, mas tem me pedido para retirar as acusações, dando desculpas para ele e tem sido muito insistente em dizer que ele não me bateu no restaurante, apesar de meu couro cabeludo estar literalmente sangrando por causa da força com que ele puxou meu cabelo, e dos pequenos arranhões no meu pescoço e braços causados por ele continuar a escalar agressivamente quando estranhos tentaram ajudar. Algumas das mensagens são dele me dizendo as coisas terríveis que ele vai fazer comigo. Como ele vai me engravidar e eu vou ficar presa a ele pelo resto da minha vida, como ele sabe que eu sou a mulher que vai lhe dar um filho, e se eu não facilitar para ele, nós 2 vamos morrer antes dele desistir. Realmente preocupante. Eu bloqueei o número dele, então todas essas mensagens vêm de aplicativos aleatórios de texto não, avisei a polícia e eles disseram que não há como provar que é realmente ele, então até que ele haja, nada pode ser feito. Eu literalmente tenho medo o tempo todo, meu namorado me leva ao trabalho e além das precauções regulares, agora tomo o dobro de cuidado e mal consigo dormir.
Eu envio uma captura de tela para minha irmã toda vez que o marido dela me manda uma mensagem e ela passou a não interagir mais. Meu pai me pediu para parar de fazer isso porque está acabando com ela, mas eu disse a ele que eu não consigo nem acreditar que ela defendeu ele durante tudo isso e ela precisa ver o assédio que o marido dela está cometendo. Eu me sinto derrotada, nem sei se eu e minha irmã podemos voltar disso. Sinto que basicamente tomei conta da vida do meu namorado, e me sinto terrível por isso. Ele não disse nada, mas as visitas regulares dele à academia são interrompidas às vezes se ele tem que me buscar ou me deixar quando eu preciso trabalhar ou ir a qualquer outro lugar porque estou com medo. Ficar fora por um dia por causa de voos, eu sei que permite que ele faça mais de sua rotina, mas agora nós estamos basicamente forçados a viver juntos, o que eu gosto, mas não tenho certeza se ele gosta. Nós tivemos uma discussão outro dia sobre a temperatura do ar-condicionado. Sinto que minha vida está lentamente se transformando em uma loucura e eu não consigo respirar. Edição. Desbloqueei o número do meu cunhado porque a polícia disse que as mensagens de números desconhecidos não podiam ser rastreadas até ele. Ele me enviou algumas mensagens do número dele dizendo que precisamos conversar e chegar a um acordo, e claro, eu não respondi. As mensagens bizarras de números estranhos continuaram. Não posso confirmar, mas sempre sinto alguém me seguindo. Vou pegar meu café? Eu sinto que o carro azul está me seguindo. Cheguei ao ponto de pedir licença no trabalho. Abandonei completamente meu apartamento e me mudei para a casa do meu agora noivo. Encontrei ele alguns dias atrás fazendo compras, ele se aproximou de mim por trás e passou a mão nas minhas costas. Quando eu pulei e gritei tentando chamar atenção, ele fingiu estar confuso, levantando as mãos e dizendo desculpa, vou te deixar em paz. Ele parecia tão genuíno que as testemunhas basicamente aceitaram as desculpas em meu nome e o mandaram embora. Eu literalmente não conseguia falar, mal conseguia respirar para formar palavras além de alguém me ajuda. Eu me senti tão impotente. No dia seguinte, meu apartamento foi arrombado e completamente destruído. No dia seguinte, recebi uma mensagem de um número estranho que dizia, só vai piorar. Eu estou apavorada. Minha irmã está morando com meu pai e está certa de que não é o marido dela. Ela disse que as coisas foram longe demais e que ele tem estado em contato com ela sobre precisar clarear a cabeça e sair do estado porque ele sente que está fora de controle e precisa se acalmar. Eu nem sei como convencê-la de que ele está mentindo. A polícia parece se recusar a ajudar porque ele não fez nada de errado. Eu sinto que eu realmente preciso morrer ou ele me machucar de forma grave para que algo seja feito. Por favor, me ajudem. Eu estou nos Estados Unidos, então, por favor, se souberem de alguma lei ou algo que possa ajudar, ou que pressione a polícia a ser mais útil, eu agradeceria. Eu não consigo dormir, estou chegando ao ponto de simplesmente não querer sair do meu apartamento. Por favor, me ajudem. Atualização, 4 dias depois. Isso tem sido absolutamente insano. Mas o Reddit tem um lugar no meu coração para sempre. Vou resumir o máximo que eu conseguir. Meu namorado percebeu que eu estava procurando apartamentos, eu realmente estava planejando alugar um apartamento temporário, que burrice, e me perguntou por quê. Eu disse a ele que sentia que ele queria o espaço dele de volta e ele me pediu em casamento. Eu estou literalmente noiva. Agora me sinto muito melhor em tomar conta do apartamento dele, haha. Fiquei basicamente trancada no apartamento do meu noivo. Minha irmã estava ignorando minhas mensagens e não estava interagindo comigo até que recebi uma ligação aleatória. Quando atendi, ela estava no telefone chorando. Perguntei o que havia acontecido, pensando que algo tinha acontecido com nosso pai. Ela explicou que tinha seguido o marido dela e sabia que ele estava me seguindo. Ela disse que estava me contando porque foi a polícia e eles disseram que iriam enviar alguém para conversar comigo. Ficamos no telefone por 5 horas. Ela explicou que depois do incidente do puxão de cabelo a ficha dela caiu e ela virou detetive. Contou que chegou a um ponto em que ela estava preocupada com a minha segurança, por isso tomou a decisão de ir à polícia. Ela pediu desculpas por ter me pressionado tanto, disse que embora gostaria de culpar o marido, uma parte dela ficou realmente chocada por eu ter dito não. Ela explicou que o aspecto do DNA não importa para ela, foi o cunhado dela que insistiu nisso e ela só queria que a família dela fosse completa. Ela vai ficar na minha casa comigo, só temporariamente até o divórcio ser finalizado e a poeira baixar. Tenho certeza de que ele não vai tornar o divórcio fácil, mas eles têm um pré-nupcial, então não deve ser muito difícil, eu acho, não sei, ainda não sou casada, haha, desculpem, estou empolgada. Edição. Meu pai me contou que minha irmã na verdade tinha provas de que o marido dela havia invadido minha casa. Ela aparentemente guardou essa informação porque precisava decidir qual era a coisa certa a fazer. Ele disse que quando ela contou isso para ele, ele disse que ela não tinha escolha e fez ela ir imediatamente. Ela aparentemente não ofereceu muita resistência, meu pai disse que sente que ela só precisava que alguém realmente falasse isso para ela para que ela entendesse, mas não estou 100% certa de como me sinto sobre isso. Estou feliz que ela tenha tomado a decisão certa no final. A polícia foi até o apartamento do meu noivo no dia seguinte. Eles pegaram o meu depoimento e me explicaram que queriam apenas que um agente ficasse me vigiando por um dia, em um carro não marcado, e se ele me seguisse, seria preso.
Eles não me informaram qual carro estava me seguindo, mas disseram que isso aconteceria imediatamente, então, se eu sentisse que estava sendo seguida, não deveria entrar em pânico, basicamente. Ele foi literalmente pego dentro de 2 horas após eu sair do apartamento do meu noivo. Fomos a um encontro, e literalmente quando chegamos no lugar, ele foi parado e preso. Eu bebi mais margaritas do que deveria naquela noite no restaurante. O detetive me disse que eu receberia uma ligação do escritório do promotor, o que imagino que aconteça amanhã. Honestamente, com base em como tudo tem acontecido, duvido que eles o responsabilizem muito. Mas estou torcendo para que, com eles tendo o telefone dele, haja provas físicas de que ele estava me enviando as mensagens, o que ajudaria na punição dele. Agradeço a todos que me disseram para comprar uma arma, mas eu tenho muito medo de armas. Um garoto da minha escola estava brincando com uma arma e se desviveu acidentalmente. Não foi na escola nem nada maluco assim. Foi em casa, mas quando soubemos disso, reforçou o meu medo de armas. Sem armas para mim. Mas, eu comprei spray de pimenta e uma faca. Tenho meu primeiro voo de volta ao trabalho esta semana e estou tão empolgada em voltar à minha rotina. Os jogos de futebol de hoje foram incríveis, e pude assisti-los com minha irmã, meu pai e meu noivo. Espero não ter outro motivo para atualizar isso, nunca mais. Muito obrigada a todos. Se gostou do vídeo, não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.